Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É de graça e muito importante a sua inscrição, gente. Não paga nada. De vez em quando o YouTube dá uma bugada, eu sempre falo isso aqui, então confirma a sua inscrição. Botão escrito inscreva-se. Clica uma vez, está escrito ponto, cola o dedo no like e habilite o sino das notificações. Aqui, deixa eu levantar um assunto aqui, que eu estou lendo alguns comentários até covardes, né? Sobre a minha pessoa, sobre Eduardo Ferrari. Mas enfim, isso a gente passa por cima, você bloqueia, acabou, e o cara segue a vida dele sem mais. Eu não estou indo. Vou começar diferente. O que me credencia para estar dentro do Vasco, eu não precisava estar falando isso aqui, sem prepotência nenhuma. O que me credencia para estar dentro do Vasco e de qualquer clube no Brasil e até no mundo é a minha profissão. Foi a minha dedicação. Foi a dedicação do meu falecido pai e da minha mãe, que eu estou cuidando nesse momento, que está com uma doença muito séria, e eu todos os dias preciso, né, enfim, acompanhar a minha mãe até o hospital. Dito isso, e com comentários covardes dessas pessoas, que eu tenho certeza, né, desejo mal de ninguém não, mas o que a gente planta aqui na terra, a gente colhe. Então fica atento e fica ligado com os seus comentários. Tá? Pode chamar de passapano, pode chamar... Agora, ofendeu, daqui a uns dias, daqui a um tempo curto ou um pouco mais longo, isso retorna pra gente. Essa é a verdade. Eu acredito muito nisso. Tá? É a lei do retorno. Tá bom? Então, hoje tem coletiva com o Paulo Brax e eu preciso acompanhar minha mãe pro hospital e eu não consigo ir, gente. Sabe? Então, estou dividindo viagem com o Vasco, porque não é todos os dias, né? Então, viagem, porque o Vasco, por exemplo, joga no final de semana. Esse jogo contra o Flamengo na segunda-feira é um jogo muito à parte, né? Acho que teve uma troca e tal no calendário, né? Porque parece que o Flamengo joga, não sei se é Copa do Brasil contra o Fluminense na quinta-feira. Então, o jogo seria no sábado. Então, o Flamengo jogaria na quinta e depois no sábado. Eles mudaram a data para segunda-feira. Enfim, a data do jogo contra o Vasco. Enfim, essa é uma situação que eu não queria estar dizendo aqui, nem expondo aqui, tá? Mas existem pessoas covardes. E o Vasco tem um defeito muito grande, que é o tal ano político, né? O ano político dentro do Vasco é uma desgraça. É uma desgraça. Todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém. O Vasco é o clube que, enfim, historicamente venceu várias causas, né? Mas a política ainda não conseguiu vencer, né? O Vasco conseguiu, né, a situação do racismo, lei trabalhista, enfim, a história do Vasco inteira você já conhece, vou ficar repetindo aqui. Agora, o Vasco não consegue vencer essa política maldita que reina dentro do clube. Política não, politicagem. Porque política legal é quando você faz a política, faz sua campanha, ganha e assume e acabou. Mas nunca foi assim dentro do Vasco. Nunca foi assim. Então não vem aqui de história para cima do Eduardo, que tem uma vida, né? Não sou tão velho, mas tem uma vida dentro do Vasco. Dito isso, cobranças sérias estão sendo feitas. O presidente Jorge Salgado, né, pediu uma reunião séria com a 777 para fazer cobranças. Isso porque, no início da SAF, houve um racha muito grande entre o presidente Jorge Salgado e o Luiz Melo, hoje CEO do Vasco, né? Vocês não sabem, mais ou menos assim, gente. O presidente Jorge Salgado é o presidente da associação, né, o presidente do Vasco, e o CEO da SAF do Vasco, o flamenguista o flamenguista Luiz Melo, é o presidente da SAF do Vasco dentro do Vasco. Tipo assim, como se ele fosse presidente da 777 dentro do Vasco. É mais ou menos isso, pra você entender. Então, assim, esse cara atrapalhou o Vasco lá atrás, tá? O Vasco não conseguiu subir por conta das ideias dele. E agora o presidente Jorge Salgado toma uma atitude mais drástica, mais séria,
porque o Luiz Melo não consegue administrar o dinheiro dos aportes. Ah, mas a 777 tem que fazer uma intervenção? Tem. Concordo com vocês. Tá? Porque sem uma empresa, pode ser qualquer empresa. Pode ser Grupo City, 777, pode ser a Americanas, pode ser a Crefisa. Se tiver administradores desse jeito aí, não vai para frente, gente. Mas não vai nem a pau. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, reunião emergencial com a direção da 777. O presidente Jorge Salgado vai ter essa conversa. Espero que ele traga boas notícias, na verdade, né? Porque vocês sabem que o Jorge Salgado sai. E aí, quem entra? Quem vai assumir essa bronca? Vão assumir para melhorar ou assumir para piorar? Eis a questão. Esperamos sempre por uma melhora, né? Até porque, já mudando de assunto aqui, o Vasco não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um jogo contra o Flamengo e tem que ganhar esse jogo. Ah, mas o Maurício Barbieri, se ganhar, pode continuar. Gente, eu nunca vou torcer contra o Vasco, principalmente contra o Flamengo. Principalmente, eu nunca vou torcer para o Vasco perder porque o treinador A ou B tem que cair. Porque eu acho que o trabalho do treinador não está funcionando. Eu jamais vou torcer contra o Vasco. Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de gente doido. Eu estou falando isso porque eu li esses comentários aqui ontem. Então, assim, a grande verdade é, o Maurício Barbieri, independente dos resultados, não está funcionando no comando do Vasco. Essa é uma verdade, é a vida como ela é, como vocês estão assistindo aí. Estão vendo aí no dia a dia. Sabe? E sobre essas questões, para fechar esse assunto, vocês sabem a minha posição. Treinador chega no Vasco, é contratado, tem o nosso apoio. Não deu resultado, vai receber crítica, vai receber paulada. Qual a dificuldade que tem para entender isso? Isso é passar pano? Ou é ser normal? Um ser humano normal? Não. Eduardo, você tem que xingar o cara para mostrar que você é baixo. Você tem que ofender. Você tem que botar o cara na lama. Que isso, gente? Que isso? Eu tenho que criticar a parte profissional. Ele é um treinador. Ele não está dando resultado no campo. A parte humana, eu quero ver se fosse o contrário aí com os críticos. Se a pessoa começasse a pegar a sua parte humana e mastigar nas ruas, pela internet, pelos lugares. Isso aí, fica ligado que isso é perigoso, hein? Sabe? Então, assim, Luiz Melo barrou vários jogadores e assim, jogador saindo do Vasco, investimento errado. Essa questão aí do Juan Cruz não tá descendo na goela do torcedor vascaíno, tá pagando R$500 mil pro Santos pra quê? Pra quê? O jogador não conseguia fazer gols lá. Gente, e o Vasco contratou esse jogador. Nada contra a pessoa do Juan Cruz. Todo sucesso do mundo para ele. Mas para que o Vasco vai contratar um terceiro reserva do Santos, time super limitado no Campeonato Brasileiro? É complicado. Então, assim, é um jogador que vai sair do Vasco, que o Vasco vai devolver, e o Vasco tem que pagar esses R$500 mil aí. Eu, sinceramente, eu não consigo, sabe? Mas não consegue descer essa situação aqui na minha garganta, e eu tenho que falar, porque senão a vida passa e a gente não, sei lá, a gente passa mal, né, gente? Essa situação envolvendo o Cuéllar, né? O Cuéllar hoje, além do Vasco, Internacional, o Corinthians também, Internacional e Corinthians também querem o jogador, além do Flamengo, né? Foi onde ele passou. Olha aqui, tô vendo muita gente aí falar que o Cuéllar custa não sei quanto. Não! Investimento de 1 milhão no salário de um jogador não é caro, não. E um jogador bom. E você contratar 2, 3 jogadores desse naipe aqui do Cuéllar, isso é bom demais. Anteontem, não sei, eu ouvi o Fábio Azevedo falar sobre o Jorge Jesus. Ah, mas o salário do Jorge Jesus é muito alto e tal. Olha, com todo respeito, né? Eu concordo com o que o Fábio Azevedo falou, sabe? Nós somos Vasco, independente de qualquer coisa, nós somos vascaínos. E é isso. O Vasco tem que pensar no Jorge Jesus da vida.
caro é você pagar 300 mil, 400 mil para um treinador que não dá resultado. Você traz um Jorge Jesus, mas o salário dele é 2 milhões. Pô, o Botafogo paga. Sabe quanto que é o salário do Luiz Castro no Botafogo, gente? 1 milhão e 800. Por que o Vasco não toma uma atitude drástica dessa dentro do clube? Porque o pensamento é pequeno. O pensamento é de uma pessoa que diminuiu o Vasco quando perdeu para o Santos. O pensamento é de um dirigente que não é vascaíno, torce para o Flamengo. O pensamento é de um cara que planeja o futebol e nunca ganhou nada. Essa é que é a grande realidade. A culpa, realmente, talvez, né, seja da 777, que não examinou, não analisou, na verdade, melhor outras opções, como o Rodrigo Caetano, principalmente, cara que eu gosto muito. Se fosse o Rodrigo Caetano na frente do Vasco hoje, eu tenho certeza que o Vasco já estaria em outro patamar, gente. Mas eu tenho certeza, é aquela certeza das certezas, tá certo? Essa que é a grande verdade. Agora, mudando mais uma vez de assunto aqui, gente, para finalizar. Hoje o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras, semifinal da Copa do Brasil. Tem transmissão aqui no canal, tá? Então sobe o like aí, se inscreve. Tem transmissão aqui, semifinal, Vasco e Palmeiras, da Copa do Brasil Sub-17. Um jogão de bola, os meninos jogando muita bola. Acredito que se passar do Palmeiras, o Vasco levanta esse caneco aí. Então vamos com tudo, vamos para cima, porque nós somos Vasco. Acreditamos no Vasco, eu tenho certeza que o Vasco vai conseguir um excelente resultado nesse jogão de bola contra a equipe palmeirense, tá certo? Vamos com tudo. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Não deixe de se inscrever, sobe o like aí também, porque aqui, isso aqui é muito Vasco da Gama. Nada do Vasco e tudo pelo Vasco. Saudações vascaínas.